O que Deus uniu, o homem não separa. Será? O casamento é uma ligação permanente de dedicação entre um homem e uma mulher, como revela a palavra de Deus. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Todos sabemos, no entanto, que a vida entre quatro paredes não é cor-de-rosa. É difícil encontrar um casal que nunca tenha enfrentado conflitos, mas isso não quer dizer que o casamento esteja fadado a não dar certo. Tudo vai depender da maneira como se lida com os conflitos. Se existe comunhão com Deus, eles serão resolvidos, porque nosso Pai é o mentor da família. Ele a planejou e quer ajudá-la a se manter. Basicamente, o principal conflito entre marido e mulher advém do fato de um não conseguir compreender o outro. Afinal, apesar de serem considerados uma só carne pela palavra de Deus, cada um tem seus próprios anseios e seu jeito de ser. Essas diferenças geram as brigas, que viciam e fazem perder o respeito, sendo necessário para parar e refletir, procurando conectar cada atitude com a razão e o coração. O diálogo também é muito importante no casamento. É preciso conversar sobre os problemas com maturidade e respeito, numa busca mútua por resolver a causa do conflito, e não simplesmente colocar uma pedra sobre o assunto como se nada estivesse acontecendo. Não existe nada mais perigoso para uma relação do que acumular situações mal resolvidas. Com o tempo, elas se transformam em mágoas. Sei que muitas vezes é mais fácil se abrir e expor seus sentimentos e dúvidas para uma pessoa de fora do que para alguém muito íntimo, que tende a ter uma visão parcial justamente por ser uma das partes envolvidas. Não é à toa que as linhas telefônicas do meu programa de rádio, segundo o padre Reginaldo Manzotti, vivem congestionadas. As perguntas são muitas e vêm de toda parte. Por isso, selecionei aqui as mais recorrentes na esperança de que possam servir como diretriz para o seu caso. Tenho consciência de que, ao falar sobre casamento, um padre corre alguns riscos. Um deles é assumir uma postura moralista a partir do princípio de que tudo é pecado. Contudo, isto seria um discurso inútil, que não mudaria nada e tampouco levaria à conversão, servindo apenas para aumentar o sentimento de culpa daqueles que sofrem com os conflitos da relação. Outro perigo é causar estranhamento nas pessoas e ter de ouvir respostas atravessadas como: é fácil para o senhor dar conselhos, porque é celibatário e não sabe o que é a realidade da vida conjugal. Para esses que se apressam em criticar e até rejeitar minhas palavras, pergunto: quando vamos ao médico, é necessário que ele tenha tido o mesmo problema de saúde para que aceitemos o tratamento? Se, por exemplo, estamos com cachumba, perguntamos ao médico se ele já teve essa doença para marcarmos a consulta? Tenho certeza que nenhuma mãe, em sã consciência, deixará de levar o filho ao médico que está com apendicite porque perguntou ao doutor e descobriu que ele nunca teve esse problema. Da mesma forma, o fato de ser padre e não ter tido a experiência da vida conjugal não me desautoriza a colocar à luz de Deus o tema do casamento. Como sacerdote, posso me manifestar sobre esses assuntos à luz do Senhor. Então, vamos às perguntas e respostas. É possível perdoar uma traição? Quando descobre que foi traída, a pessoa se sente trocada, desvalorizada, abalada em sua autoestima. Isso fere não apenas a imagem que ela tem do parceiro, mas, sobretudo, a de si mesma. Ainda assim, aproprio-me do que nos ensinou nosso mestre quando disse: perdoai sempre. O perdão é o medicamento mais completo que existe. Não tem nenhum efeito colateral, não faz mal e cura completamente. Quando uma pessoa consegue perdoar um erro que a outra cometeu por não ter consciência naquele momento, não está fazendo algo apenas por quem errou, mas por si mesma. Ela se cura. Porém, não se pode perdoar e ignorar o fato de que algo estava errado naquele relacionamento,
a ponto de levar o marido ou a esposa a uma traição. É necessário entender o que provocou essa traição. Por exemplo, há fatores que estão relacionados ao dia a dia do casal, enquanto outros são anteriores ao próprio casamento. Além disso, existem níveis de traição. Existem pessoas que se envolvem superficialmente, apenas uma transa e nada mais, como se costuma dizer. Já outras vão mais fundo e iniciam um relacionamento extraconjugal. Evidentemente, mesmo havendo diferentes graus de traição, não existe diferença de dor. Ela é a mesma para quem teve sua confiança habilitada. Contudo, esse tipo de percepção faz toda a diferença porque possibilita a quem foi traído estar melhor consigo mesmo e, portanto, perdoar, valendo até mesmo buscar a ajuda de um profissional, como um terapeuta de casais. Não podemos ser ingênuos e acreditar que é fácil se manter fiel. E não me refiro apenas à fidelidade do ato sexual. Nosso Senhor Jesus disse, e no Antigo Testamento também está escrito, não cometa adultério, mas eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher ou para um homem e desejar no seu coração, já cometeu o adultério. Isso quer dizer que não é preciso chegar às vias de fato para haver a traição. O adultério já ocorreu lá atrás, quando houve a troca de olhares e se alimentou no coração o desejo. O ato sexual é somente consequência disso. Por isso, sempre oriento, tanto aos homens quanto às mulheres casadas, para que, ao sentirem interesse por outra pessoa, cortem imediatamente o relacionamento com ela e não alimentem fantasias. Diz-nos o livro dos Provérbios. Por acaso pode alguém levar fogo consigo sem que este fogo queime a própria roupa? Pode alguém caminhar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim, quem se junta à mulher do próximo se queimará. Tolo é quem comete o adultério. Provérbios, capítulo 6, versículos 27, 28 e 32. Se o perigo estiver no ambiente de trabalho, o ideal é procurar outro emprego. Mas, se não for possível, a saída é evitar todas as formas de contato, apagar da agenda o endereço e o número de telefone e ignorar eventuais ligações dessa pessoa ou mensagens no celular. Agindo assim, é possível evitar um envolvimento. Na pior das hipóteses, em que o leite já foi derramado, sou sempre a favor da concessão do perdão, mas nunca como forma de reforçar a atitude daquele que cometeu o adultério, e sim de dar-lhe uma segunda chance, considerando seu arrependimento e a consciência de que errou. Se não estiver conseguindo aceitar a situação, recomendo novamente a procura de apoio psicológico e também espiritual, porque a dificuldade em perdoar significa que a dor está impedindo a manifestação, dentro de nós, da força de cura de Deus. Para que a ferida não anule essa força, peço sempre que a pessoa se olhe no espelho e diga em voz alta: tenho a dor, sim, mas também tenho a força de perdoar. O perdão é um dom da graça de Deus. Ele nunca se recusa em nos perdoar, sempre que pedimos o seu perdão. Se aprendermos a sempre buscar o perdão de Deus, aprenderemos também a perdoar. E, uma vez concedido o perdão, mesmo que não consiga esquecer, evite voltar a todo momento ao assunto, jogando na cara do outro o erro cometido sempre que surgir uma discussão. O perdão dado também implica o compromisso de um recomeço, o que significa ter atitudes capazes de restaurar a confiança, o respeito e o amor desgastado. O ciúme pode ser uma demonstração de amor? Até que ponto isso é saudável? Sim, pode ser, mas as pessoas fazem confusão entre amor maduro e apego. No amor absoluto, o outro não é apenas uma parte de nós, mas um ser humano completo a quem admiramos e respeitamos do jeito que é, sem dependermos da sua presença para trocarmos nossa própria vida. Já quem vive uma situação de apego age como se o marido ou esposa, isso também vale para os casais de namorados, fosse uma muleta, alguém de quem necessita incessantemente para ter bem-estar e segurança no seu dia a dia. Justamente por isso, o apego é possessivo e pode trazer conflitos. Os textos sagrados atestam
essa diferença ao revelarem as motivações do ciúme desmedido. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Onde houver ciúme e contenda, ali também perturbação e toda espécie de vícios. Santiago, capítulo 3, versículo 16. Como exemplo, é possível citar aqueles comportamentos incômodos de brigar sempre que algum amigo ou alguma amiga se aproxima, dar incertas nos horários mais impróprios, procurar bilhetinhos na carteira ou mensagens no celular do outro. Atitudes como essa já denotam que a pessoa está precisando de ajuda para se sentir segura e confiante. Mas não existe nada que o outro possa fazer para que o ciúme diminua, além de ser parceiro, estar perto e respeitar. Trata-se de uma conquista interna que a pessoa tem de buscar por ela mesma e, caso não consiga, não deve sentir vergonha de procurar a ajuda de um terapeuta. Existe mesmo um processo de desinteresse no casamento? Isso é comum? O comum não é necessariamente normal, mas a pessoa precisa levar em conta que, assim como tudo à nossa volta, o amor também se transforma com o tempo. A pessoa que somos hoje é diferente daquela de 20 anos antes. Então, é preciso estar sempre atento aos relacionamentos, aos sonhos atuais e, principalmente, perceber onde estão os pontos em comum que fortalecem essa união. Como fazer para que a atração mais do que carnal permaneça? Para manter acesa a chama do casamento, é preciso ajustá-lo e fortalecê-lo constantemente, o que exige tempo, empenho, cooperação e zelo tanto do homem quanto da mulher. Em outras palavras, é preciso prestar atenção no outro. A maioria das pessoas pensa que quando o estado de paixão, aquele curto-circuito que dá no cérebro e não deixa pensar em outra coisa, diminui, o casamento esfria. Mas essa percepção está errada. Foi a paixão que deu lugar ao amor, que é menos fogo, mas, em compensação, cria mais raízes e traz um respeito maior. E onde existe amor, tudo é possível de ser superado e melhorado, porque Deus é amor e o amor vem dele. Uma dica que sempre dou é não deixar que o relacionamento caia na rotina, inventando formas românticas de demonstrar afeto e atenção, como sair para ver o pôr do sol, tomar água de coco juntos, ir ao cinema assistir aqueles filmes que acabou de estrear. São programas simples que mantêm o dia a dia do casal no ritmo de um eterno namoro. O amor suporta distância geográfica como casais em que um fica e o outro vai para outro país para estudar ou trabalhar? O amor não tem prazo de validade, nem limites geográficos. Claro que a pessoa que viaja e também aquela que fica acabam fazendo novas amizades, desenvolvendo novas relações e a própria mente cria defesas para não entrar em contato com a dor da ausência. Mas o amor verdadeiro ultrapassa quaisquer fronteiras e sobrevive. Manter um relacionamento à distância é possível desde que o casal continue alimentando seu amor e não deixe que o afastamento geográfico se transforme em afastamento emocional. Este, sim, é capaz de destruir o casamento. Dar um tempo na relação. Isso existe? Quando uma pessoa diz que precisa de um tempo, na verdade, ela está querendo dizer: estou perdida, preciso me encontrar. Isto significa que o problema é dela, não do relacionamento em si, e provavelmente deve ser o caso de buscar auxílio profissional. De qualquer forma, como parceiro e amigo, é dever daquele que escuta essa frase procurar dialogar e entender o que está acontecendo, até para saber qual é a melhor forma de ajudar. Quando se perde o respeito e se parte para a ignorância, é possível voltar atrás? Quando Deus não está no lar, os problemas surgem de todos os lados e até uma simples incompatibilidade de gênios pode dar origem a uma tempestade sem proporções, resultando em violência verbal e física. Por isso, é preciso ter discernimento para entender o que está acontecendo e humildade suficiente para pedir perdão, o bálsamo que a tudo cura. O casal deve esconder dos filhos os conflitos?
Não é possível esconder dos filhos, porque o mal-estar fica no ar e aquilo que não é falado geralmente cala mais fundo. Claro que há situações em que o casal precisa ter consciência e não envolver os filhos, mas o clima sempre será percebido. O que fazer quando um não divide com o outro os problemas e se fecha em si mesmo? Uma das reclamações mais frequentes que escuto dos casais é a falta de diálogo. Padre, moramos na mesma casa, dormimos na mesma cama, fazemos sexo regularmente, mas não conseguimos dialogar. Como posso abrir uma brecha para o diálogo? Muitas vezes as pessoas se fecham em suas próprias ilhas porque têm medo de se expor, dialogar, chegar perto do outro e admitir que precisam de ajuda. Aquele que percebe essa dificuldade no parceiro tem o dever de baixar a guarda e dar o primeiro passo, mostrando-lhe que só deseja entender o que está acontecendo e ajudar. E a melhor maneira de fazer isso é deixar que o outro fale primeiro. Caso contrário, ele vai recuar e se fechar novamente. Por exemplo, em vez de dizer "eu não aguento mais esse seu silêncio", deve arriscar-se dizer algo como "estou percebendo que você está muito quieto e gostaria de te ajudar. Tem alguma coisa que eu possa fazer?" A melhor maneira de fazer alguém se abrir é demonstrar interesse por sua situação. Evidentemente, há pessoas que têm uma personalidade mais fechada, e quanto mais racional e tímida uma pessoa é, maior é a sua dificuldade de falar. Mas isso tem de ser trabalhado com o tempo, quem sabe com a ajuda de um terapeuta de confiança. Como lidar com pais ou sogros que se intrometem na vida do casal? Construindo um muro bem grande, porque o casamento necessita de maturidade. Mas, para cada pessoa que se intromete em nossas vidas, existe uma fresta por meio da qual permitimos essa intromissão. Se o papel do pai, da mãe, do sogro e da sogra nessa união está extrapolando os limites, é preciso verificar onde está esta fresta e fechá-la, lembrando que os outros só fazem algo conosco quando lhe damos a oportunidade para fazê-lo. Como perceber até onde vai a liberdade de um e começa o direito do outro no casamento? É difícil, partindo do princípio de que, com o casamento, duas pessoas tornam uma só, mas esse limite deve ser dado por cada um, avaliando se a aproximação do outro está incomodando ou não. Tanto a mulher quanto o marido têm de viver em comunhão diária com Deus, para que no relacionamento entre eles prevaleça a paz e o respeito. Tendo isso como base, os demais ajustes são feitos à medida que os dois vão convivendo e se conhecendo cada vez mais.